Nossa escola começou lá na década de 1980, com anexo na Escola Coronel Pedro Vieira, no bairro Campinho, e tinha apenas 5 salas para o ensino primário. Em 1985, o anexo foi reconhecido como escola e, desde então, o nosso prefeito da época, Dr. Lindouro, doou um terreno para construirmos a escola. Em homenagem ao Dr. Lindouro, a escola ganhou o nome da educadora Reparata Dias de Oliveira, sua mãe, e foi inaugurada em 1987. No começo, atendia só do 1º ao 4º ano. Depois, em 1987, foi autorizada a primeira turma, que se formou em 1990. Aos poucos, a estrutura foi crescendo e ganharam mais salas em 2001, mais 4 salas em 2007 e o ensino médio começou em 2006. A escola passou então a ser chamada oficialmente de Escola Estadual Reparatas Dias de Oliveira, atendendo do fundamental ao médio. Hoje a escola tem 14 salas e atende de manhã, tarde e noite, com turnos de ensino fundamental, ensino médio e EJA. Está localizada em uma área que recebe alunos de vários bairros, muito em situação de vulnerabilidade social. Bom dia, gente. Estamos aqui com o Leonardo Carli. Ele é um vereador de Lagoa Santa, não é? Isso. Estamos aqui com ele para fazer uma entrevista, algumas perguntinhas para ele, do tempo que ele estudou aqui na escola Reparatas. Vamos lá. Em que período você estudou na escola e qual era a sua direção aqui na época? A diretora era a dona Vilma e o período exato eu não posso saber te falar não, que eu tô bem velho, mas eu estudei aqui minha vida toda, de 1ª à 7ª série. Depois eu saí e fui para a escola da Lapinha. Uhum. E como era a escola antigamente? Você acha que ela mudou? A escola cresceu muito, eu vi que tem um anexo que foi feito, tem uma quadra que foi feita, ela cresceu muito. Na minha época não tinha nem muro direito a escola. Então a gente tinha uma escada aqui, não entrava pelo portão de baixo, entrava por cima por uma escada. A escola cresceu muito. De que forma a escola contribuiu para a sua vida pessoal e profissional? Então, na pessoal, quando eu estudava aqui, a escola era muito perigosa. Aí eu perdi muitos amigos aqui no tráfico, muitos saíram daqui para essa vida. E eu fui um que não seguia essa linha. Então a escola, ela tem o lado bom e o lado ruim. A gente que vai definir o que quer seguir. Então na minha vida pessoal, ela me ajudou a crescer, ver meus amigos indo para um caminho que eu não quis ir. E profissional foi a base que me ensinou a cuidar das pessoas, a gostar do ser humano, fazer chegar onde é que eu estou hoje, que é presidente da Câmara de Lagoa Santa e vereador. Qual mensagem você gostaria de deixar para os 40 anos da escola? Não, para a escola não quero deixar mensagem nenhuma, né? Mas para os alunos eu queria deixar a mensagem que acredite que a nossa escola é mal falada, mas o ensino aqui é um dos melhores da cidade. Que o Reparata não é essa escola que todo mundo fala, que pode acreditar na escola sim. Eu estudei aqui, meu irmão estudou aqui, minha irmã formou aqui há pouco tempo. Então a escola não é o que o povo fala, não. Essa escola aqui é a melhor que nós temos na cidade, apesar de estar precisando de uma reforma. Mas a gente vai conseguir isso. Defina a escola em uma palavra. Definir a escola em uma palavra para mim? Infância. Aqui eu fiz meus amigos, muito eu perdi, né? Tô até emocionado que eu lembro dos meninos. Mas aqui me traz muita lembrança da minha infância. Estamos aqui com a aluna Yasmin, do 2º B, e vamos fazer algumas perguntinhas para ela. Há quanto tempo você estuda aqui? Bom, eu tô aqui na escola desde julho de 2019. Já tem um tempinho legal já. O que você acha que mudou aqui na escola desde que você entrou? Nossa, em questão de estrutura foi muita coisa. As salas, a quadra em si, não tinha quadra, era só o barranco e o piso. O refeitório tá reformando de novo, mas antes não tinha, os banheiros não eram virados aqui pro corredor, era pra dentro do refeitório. Então assim, refeitório, biblioteca, que eu acho que foi a mudança que mais foi gratificante pra mim. E acho que só. Durante sua jornada na escola, teve alguma história que te marcou? Nossa, tiveram umas 3 que eu acho que foram as mais marcantes pra mim. Na minha primeira semana de aula aqui na escola, teve uma briga com uma menina, ela era do 7º ano na época, e ela tava com um notebook na mochila, e aí eu só lembro de ver a mochila dela voando do 2º andar da escola e escutando o notebook quebrar dentro da mochila dela. A segunda foi assim que o muro caiu e entrou um menino com droga na minha sala. E a gente teve que esconder o menino, porque além de ser amigo nosso, aí da gente se contasse. E foi assim, um desespero, porque a polícia chegou lá, a gente falando que não, que ele era da sala, e depois chega a direção e desmente a gente. Então assim,
Nossa, a gente decepcionou a polícia de Lagoa Santa. E a outra, qual que foi a outra que eu comentei? E a outra foi da bolinha de fogo, que foi assim que passou a quarentena. Jogaram álcool no pé do quadro e os meninos fumantes tacaram fogo no pé do quadro assim, fizeram uma bolinha de papel com álcool. E a bolinha de papel com fogo ficou voando na sala inteira, quase pega fogo nas meninas. Então, assim, foi um caos. Acho que foram as que mais me marcaram, assim, de verdade. Do que você mais sentirá saudade aqui da escola? Por incrível que pareça, dos alunos. Eu gosto de como a gente, mesmo no meio desse caos, a gente consegue se entender, de como a nossa escola leva as coisas de uma forma mais leve, de como a gente brinca sem problematizar, mesmo que seja muito problemático. E eu acho que do acolhimento que a escola tem com a gente, de verdade. Qual a mensagem você gostaria de deixar para os 40 anos da escola? Nossa, eu não sei, eu acho que... Eu espero que a escola continue evoluindo o tanto que tem evoluindo e que a escola continue prosperando da forma que tem prosperado, que seja sempre olhando para frente, que mantenha os olhos sempre para cima e focando no melhor. Defina a escola em uma palavra. Eu não sei uma só, mas eu acho que ou casa pela questão de recepcionar ou acolhimento. Acho que acolhimento é a que mais define a escola para mim. Obrigada, Yasmin. Desde a sua inauguração, a escola teve novos diretores, todos com papéis importantes no desenvolvimento da intuição da história. Estamos aqui com a Norma Sueli, que atuou como diretora há quase 10 anos na Escola Reparata e é professora há quase 40 anos. Bom dia, Dani. Bom dia. Em que período a senhora foi diretora aqui na escola? A eleição ocorreu em outubro de 1999 e eu assumi em janeiro de 2000 e fui até 2008, dezembro de 2008. Quais foram os maiores desafios e conquistas da escola nesse período? Dani, o que eu posso dizer, assim, que desafios, né, e conquistas foram muitos, né? Assim, a princípio, né, a gente, assim, administrar uma escola, na realidade, não é administrar um prédio, é administrar vidas, né? E é um desafio muito grande a gente administrar vidas, não só vidas dos alunos, né? Mas também assim dos colegas, professores, dos demais funcionários, né? No sentido assim de vida profissional e até mesmo o lado humano, né, gente? Porque a gente, quando está assim à frente de uma escola, a gente tem que pensar que a gente está lidando com seres humanos, né? Como uma comunidade escolar, né? No caso aí, essa comunidade escolar, ela é formada por todos da escola, pelos alunos, né, também, que fazem parte da escola, pelos pais. Então, assim, a gente tem que estar tendo esse desafio aí, porque cada pessoa é de um jeito, cada pai, cada aluno. A gente tem que estar respeitando a individualidade, saber os limites, né? Como a gente vai agir com as pessoas, saber quando a gente deve se calar, quando a gente deve ouvir, né? Quando a gente deve, assim, ouvir as partes, né? Quando ocorre um problema. Então, foram desafios, né? Mas foram também, assim, aprendizagem para mim, né? Aprendizagem para a vida toda. Sim. Qual legado você espera ter deixado aqui na escola? Olha, o legado, com muita humildade, que eu espero ter deixado, é um legado de amizade, de respeito e de, assim, respeito mútuo, carinho mútuo, valorização mútua. É esse legado, principalmente o legado de amizade. Espero, né, que o ano que vem, quando eu já estiver aposentada, eu possa retornar aqui, né? Talvez eu encontre pessoas novas, mas as pessoas que já estavam aqui enquanto eu estive aqui, que possam, né, assim, me receber lembrando desse legado de amizade, porque
é o que eu terei sempre por todos daqui da escola, com muito carinho, com muito amor. Deixe uma mensagem para os 40 anos da Escola Reparata. Eu desejo que a Reparata tenha 40 vezes 10 anos e que seja uma escola que esteja sempre em evolução com os seus alunos, com os seus funcionários, né, com os pais de alunos, que seja uma escola em constante evolução. Uma evolução com muita responsabilidade, com muito empenho. É isso que eu desejo, tudo de bom para essa escola amada. Defina a escola em uma só palavra. Como eu já falei anteriormente, numa outra entrevista, eu defino como a única palavra Reparata para mim, amor. Obrigada, dona Norma. Bom dia, gente. Hoje a gente está aqui para fazer a entrevista com o nosso ex-diretor, o Alan, e a gente vai fazer algumas perguntinhas para ele. Em que período o senhor foi diretor na nossa escola? Vou ajudar. Então, eu fui diretor da escola entre 2 de janeiro de 2023 a 12 de maio de 2025. Então foram 2 anos, 4 meses e 12 dias de muito trabalho, muita dedicação, muito esforço para a gente conquistar o que a gente conquistou aí na escola nesse período. Quais foram os maiores desafios e as conquistas da escola neste período? Sobre os desafios, olha, eu vou elencar 3 maiores desafios aqui, tá? Vamos fazer um top 3 aqui. Em terceiro lugar, talvez o que mais chame a atenção quem há muito tempo não vai na escola e aí passa a ir e se espanta, que é a questão da estrutura. Nós tivemos uma melhora significativa na estrutura da escola nesses 2 anos, uma transformação muito grande, que aos olhos assim, de quem conhecia a escola antes e volta para conhecer agora, ou quem trabalha ali há muito tempo e vê essa transformação, se espanta, porque houve mesmo uma transformação muito grande. Então nós fizemos reconstrução do muro, do pátio da escola, agora está terminando a reforma da cozinha, né? Pintamos a quadra, fizemos a reforma da biblioteca, da sala dos professores, do cantinho da leitura, algumas outras aí que talvez eu não lembre. Isso aí é muito difícil de fazer, então deu muito trabalho, é muita correria, ir atrás da Secretaria de Educação, você precisa ficar enchendo o saco do pessoal, até eles cansarem da sua cara e dar o que você quer. No caso, a gente conseguiu muito dinheiro aí para essas reformas e foi um sucesso. Só que, por que ela está em terceiro lugar? Porque eu acho que lidar com pessoas é mais difícil do que você lidar com reforma, que também envolve pessoas, mas em menor quantidade, tá? No caso de reforma, eu contrato uma empresa e ela vai lá e faz. Se ela não fizer, a gente manda ela embora. Agora, aluno, servidor, tá ali com você o tempo todo. Então é mais difícil de lidar. Então, em segundo lugar, o segundo maior desafio é lidar com disciplina. Isso é em todas as escolas, tá? Não existe uma escola que não precisa lidar com disciplina porque todo mundo vem de casa prontinho, sabendo se comportar. Isso não existe. Toda escola lida com o desafio da disciplina e não é diferente da nossa escola. Então, o tempo todo, é uma cultura e nós precisamos... A gente chegou aí, eu e o Thiago chegamos na direção e a gente percebeu que precisava de uma cultura de disciplina. Então, o aluno saber o que ele pode fazer e o que ele não pode. Quais as consequências daquilo. Porque a gente não consegue atingir nenhum resultado em termos acadêmicos, de estudo, de projeto, de nota para vocês, se não houver disciplina, comportamento. Né? Não tem como. Então, esse foi o maior desafio, foi o segundo maior desafio. O primeiro, mais desafiador para mim, foi lidar com pessoas, lidar com servidores, com funcionários. Tá? Por quê? Porque os funcionários, muitas vezes, eles têm ideias diferentes do que tem que ser feito, daquelas que você, como diretor, imagina que tem que fazer. Então, para mim, muitas vezes tinha dificuldade de dar uma orientação, dar uma tarefa, e as pessoas não concordarem com aquilo e questionarem o tempo todo. E eu acho que existe esse direito, né? Tem que questionar quando acredita que não está certo. E muitas vezes, a partir desses questionamentos, a gente acaba buscando outros caminhos e muitas vezes caminhos positivos. Mas tem vezes que não. Tem vezes que não concorda e vai ser do jeito que o diretor quer. E paciência. E vai ter gente que não vai gostar, vai bater o pé, mas é a vida. Faz parte. Nunca criei inimizades com ninguém por causa disso. Todas as pessoas que trabalham aí, eu tenho boa relação. E mantenho uma boa relação até agora. Então, o maior desafio é esse. É você estar todo dia na escola,
tem que motivar esses trabalhadores, esses servidores, para que eles vão pelo caminho que você quer que a escola vá. E não é fácil de fazer, é difícil. A minha formação não é nessa área, não é na área de gestão, minha formação é na área de sociologia, então eu tive muita dificuldade em aprender, mas eu sempre estive aberto ao aprendizado. E eu acredito que esses 3 são os top 3 desafios. Então é a estrutura, a questão da disciplina com os alunos e a questão de lidar com os servidores, com os funcionários. Tá sempre motivando eles, conversando, orientando. Isso é muito difícil. Na verdade, as 3 são difíceis, mas essa é a ordem que eu acredito que eu posso estar passando para vocês. Então... Que legado o senhor espera ter deixado na escola? Então, o legado que eu espero ter deixado é a ideia que eu trouxe comigo quando eu entrei. Que era a ideia de que a escola ela fosse um local onde vocês se sentissem bem de estar. Onde os alunos se sentissem bem. Porque você não aprende num local que você não se sente bem. Na verdade, você não produz nada, você não trabalha direito. Você não vive direito. Você não estuda direito num local que você não se sente bem, não se sente acolhido. Então, tornar a escola um local mais acolhedor, um local onde vocês se sentem bem, se sentem acolhidos, foi o principal objetivo. Quando eu entrei na escola. E para isso acontecer, claro, você precisou mexer na estrutura, porque a estrutura influencia nisso. Você precisou mexer na organização, no caso eu, né? Precisei mexer na organização da escola, na escala de servidores, de trabalho, porque até a limpeza de uma sala de aula influencia em como você vai, enquanto aluno, lidar com o teu dia ali. Às vezes você chega na sala que tá suja, você já não... o teu dia não começa bem. Ele influencia no teu humor. Então a gente sempre tentou, dentro das possibilidades, organizar a escola de uma maneira que vocês se sentissem bem. Então, o legado não é o muro, o legado não é os servidores organizados, é a finalidade de tudo isso. Né? Porque o muro e a organização são meios para uma finalidade que é com que vocês se sintam bem aí. Que é o primeiro passo para a gente construir uma escola legal, uma escola bacana, onde vocês se sintam preparados para estudar, para enfrentar a vida. Por último, defina a escola em uma palavra. Se eu pudesse descrever a escola em uma palavra, seria resistência. Porque em meio a tantos desafios, a escola segue de pé. Quem conhece a história da escola sabe os desafios que ela passou e ela segue firme. Essa escola hoje só resiste porque muitas pessoas colocaram esperança no projeto dela. E eu tenho certeza que ela vai continuar firme e forte daqui para frente. Claro, com a ajuda de vocês enquanto alunos. Tá? Olha, muito obrigado pelo convite de vocês. Estou muito feliz por estar participando do projeto, mesmo que de longe. Espero ouvir muitas coisas boas ainda desse projeto e dos próximos que virão também. Vou torcer muito por vocês, vou torcer muito pela escola e continuo torcendo por todo mundo que está aí junto com vocês, tá? Um grande abraço, um beijo no coração de todo mundo. Bom dia, nós estamos aqui com a nossa nova diretora, a Gisleide, e a gente vai fazer algumas perguntinhas para ela. Essa é a sua primeira experiência como diretora? Sim, a minha primeira experiência como diretora. Como está sendo essa nova fase para você? Desafiadora. Bem desafiadora. Você está gostando de ser diretora na nossa escola? Tô gostando muito. É uma escola muito acolhedora. Mesmo o período que eu já trabalhei aqui, no ano de 2023 e 2024, foi um grupo de pessoas que me acolheu muito bem. E isso foi determinante para eu poder participar do processo seletivo para a direção da escola. Uhum. Quais são os seus planos para o futuro da nossa escola? Olha, eu tenho alguns planos, alguns sonhos, na verdade, né? De que o Reparata, ele tenha um nome gigantesco na cidade. Então, só que eu não faço isso sozinha. Eu preciso do meu vice, eu preciso da equipe pedagógica, eu preciso dos professores e principalmente dos alunos. Se a gente não se juntar como uma equipe, como um grupo, cada um lutando e fazendo a sua parte, a gente não vai sair do lugar. E eu queria muito aproveitar o que o Alan fez pela escola, né? Um período que ele esteve aqui, a transformação que ele teve, para eu continuar e multiplicar essa transformação que o Alan fez aqui na escola, né? Esse é meu sonho. Se eu vou conseguir, não sei, não depende só de mim. Qual mensagem você gostaria de deixar para os 40 anos da escola? Que esse meu sonho fosse concretizado, com luta, com participação, com parceria, né, com apoio de todo mundo, porque acredito que o Reparata tem 40 anos. Né? Se a gente for pensar em outras escolas que são centenárias e que conseguem mudar
a vida dos alunos que passam por ela, a gente está no inicinho, né? Então, a gente tem muita história ainda. Um futuro brilhante para a escola é o que eu acredito e é o que eu desejo, mesmo eu não estando mais aqui. Defina a escola em uma só palavra. Recomeço. Para mim, foi um recomeço. Foi isso, gente, a nossa entrevista com a nossa diretora. Olá, gente, estamos aqui com o nosso vice-diretor e vamos fazer algumas perguntinhas. Quais foram seus maiores desafios sendo vice-diretor nesse período? A disciplina, quando a gente entrou, estava bem difícil, muito mais do que hoje. Eu acho que a organização da escola, que a escola estava bem desorganizada em todos os sentidos. Organização de horário, de professor, de entrada, de saída. O portão lá na frente ficava aberto o tempo todo. Acho que foi mais essa parte de organização e disciplina. Como você acha que contribuiu para a escola? Nossa, com muitas coisas. Desde quando eu cheguei, né, em sala de aula, agora na direção eu faço de tudo um pouco. Eu vou da merenda até conversar com o pai. Eu passo em todos os setores da escola. Quais foram os seus momentos mais marcantes da escola? Eu acho que o nosso primeiro projeto, a apresentação do primeiro projeto, que a gente não esperava que o projeto ficasse grande do jeito que ficou, mas eu acho que o mais marcante foi a Feira de Ciências ano passado, que a gente fez uma feira muito bonita, bem grande, com trabalhos excepcionais. Os meninos se dedicaram muito no ano passado na Feira de Ciências e a gente só teve elogios das pessoas que vieram visitar. Qual mensagem você deixaria para os 40 anos da Escola Reparata? Qual mensagem? Eu acho que para os alunos que vierem, é que quem faz a escola são eles. E para a equipe de professor, para continuar a união que a gente tem, sabe? A equipe é bem unida, a gente conversa a mesma língua, sabe? Eu acho que é isso que faz a diferença na hora de organizar a escola. Defina a escola em uma palavra. Equipe. Eu acho que sem a equipe inteira de funcionários da escola, a gente não faz nada. Então, acho que a palavra é equipe, sabe? Um trabalho em equipe, é tudo em conjunto. Tudo depende de todo mundo que está aqui, desde o Afonso até a Gisleide. Se todo mundo fizer a sua parte, a escola anda. Se um deixar de fazer, começa a desandar, sabe? Então, eu acho para a união aqui. É união e equipe, uma das duas. Então foi isso. Parabéns, Reparata, pelos seus 40 anos. Vamos parabenizar a escola pelos 40 anos. Parabéns, Reparata, pelos 40 anos. Parabéns, Reparata, pelos 40 anos de trabalho. Parabéns, Reparata! E vai.